E quase 100 pessoas foram colocadas em quarentena por causa de um vírus registrado no estado de Bengala Ocidental, na Índia. O Nipah não tem vacina ou tratamento específico ainda e a taxa de mortalidade chega a 75%. Para entender melhor esse novo patógeno, a gente vai entrevistar agora a doutora Miriam Dalben, que é médica infectologista do Sírio-Libanês. Olá, doutora Miriam, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Daís. É um prazer estar aqui. Vamos esclarecer um pouco mais sobre este vírus, não é mesmo? Tem muita gente falando sobre ele, a gente abre todas as agências, ele aparece logo na primeira página. Para começar, a gente tem que se preocupar, é um vírus que a gente vai falar da mortalidade, da letalidade dele, mas antes assim, a gente tem que se preocupar neste momento, como que está a situação? Acho que se preocupar nesse momento, todo mundo tá meio traumatizado com a pandemia, né? Sim. Eu acho que o risco de ter uma pandemia nesse momento, ele é muito pequeno, né? Ele não é um vírus novo, Daís, é um vírus que a gente conhece ele lá desde 99, quando ele deu um surto na região da Malásia, e ele está na lista ali dos patógenos, né, dos bichinhos que causam doença, que a Organização Mundial de Saúde acha que a gente tem que estar sempre atento, porque pode ser uma potencial doença que pode causar uma epidemia, uma pandemia. Então é muito importante esse tipo de alerta, esse tipo de investigação quando a gente tem novos casos, justamente por causa dessa vigilância que é necessária no mundo para tomar medidas de controle, então logo a gente identifique casos. Ele é um vírus para o qual a gente não tem tratamento, né? Ele pode causar nos seres humanos tanto quadros bem pouco sintomáticos, com poucos sintomas, até quadros graves, com infecções no sistema nervoso central, no cérebro, que levam à morte ou deixam sequelas. E a gente teve agora esses casos aí nessa região específica da Índia, que é uma região que não tinham casos relatados há quase 20 anos. De tempos em tempos, a gente tem pequenos surtos relacionados, às vezes, à ingestão de alimentos contaminados, surtos com transmissão de um ser humano para outro, de porcos, né, de animais para os seres humanos, que são relatados e descobertos no mundo. Mas a gente nunca teve uma transmissão sustentada que acabou saindo aí desses pequenos surtos restritos a algumas regiões. Ótimo, doutora. A gente está vendo umas imagens agora de uns morcegos. É isso que eu gostaria que a senhora explicasse para a gente. É um vírus que aparece nesses animais e também em porcos. É isso? A gente tem aí esse alerta na Índia. Eu gostaria que a senhora explicasse isso para a gente. Como que ele surge, não é mesmo? Como que ele pode contaminar o ser humano. E aqui no Brasil a gente já teve algum caso? Não, a gente nunca teve caso. Então, na verdade, ele é um vírus que ele circula normalmente aí em morcegos que consomem fruta, né? Um tipo específico de um morcego que come frutas. Então, ele é encontrado nesse morcego, o consumo da carne desse morcego e o consumo de frutas contaminadas com saliva e urina desses morcegos já foram também documentados em alguns trabalhos como fontes de infecção dessa infecção pelo vírus Nipah. Quando eles descobriram o vírus lá em 99, ele esteve relacionado à transmissão do vírus por porcos para seres humanos. Então a gente sabe também que esse vírus ele pode infectar outros animais, principalmente mamíferos, né? Então porcos, ovelhas, tem relatos de caso também em ovelhas, mas principalmente porcos. E a gente sabe também por alguns pequenos surtos que a gente viu publicados por aí, que seres humanos que cuidam de pessoas doentes com esse vírus, se não tomam aquelas medidas de precaução básica, quando tem contato com secreções dos seres humanos, também podem se contaminar. Então, normalmente, a gente considera que a transmissão desse vírus ela é ocasionada por contato com secreções de outros seres humanos, por exemplo, a saliva, né? Sem higienizar as mãos, sem o isolamento adequado, às vezes o uso de máscara quando você vai ter contato com essas secreções, contato ou ingestão de carne de morcego ou de frutas, por exemplo, que o morcego mordiscou ou que estavam contaminadas com urina do morcego, e contato com animais contaminados com esse vírus, que foi o que a gente teve no surto na Malásia, no contato com os porcos que estavam infectados.
Entendi, doutora. Então, assim, diferentemente do coronavírus, não se transmite pelas vias aéreas, mas sim esse risco da saliva, por exemplo, de uma pessoa contaminada atingir a outra pessoa, aí sim tem o contágio. A gente acha que muito provavelmente, né, tem várias coisas que estão sendo estudadas, né? Esses casos, por exemplo, que aconteceram agora na Índia, a forma de transmissão, da onde começou o surto, vem sendo ainda investigado pelos pesquisadores. Mas a gente acredita que é um vírus que ele é bem menos transmissível do que o coronavírus, porque o coronavírus ele pode ser transmitido por aerosóis, que são partículas bem pequenininhas que a gente transmite no ar quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra e que ficam suspensas no ar durante um tempo. Entendi. Então, quais são os sintomas, principalmente? Como eu disse, né, a infecção ela pode dar desde quadros bem assintomáticos, né, a pessoa com muito poucos sintomas, até quadros muito graves, com vômitos, dor de cabeça, febre, convulsões, que são os quadros mais graves, que a gente chama de encefalite, e que são os quadros que levam à morte ou acabam dando sequelas nos pacientes que sobrevivem a essa infecção. E ele se multiplica rápido dentro do corpo, doutor. E assim, o grande problema, a senhora falou aí né, da encefalite. O grande problema é se esse vírus atingir o cérebro da pessoa, porque a partir deste momento, aí ele vai se multiplicando rapidamente e aí as chances de sobrevivência são pequenas. Tem muitas coisas que a gente não conhece ainda, né, Daísa, sobre esse vírus. Mas quando a gente avalia os casos que têm sido relatados na literatura, a gente vê que de cada 10 pessoas que pegam o vírus, 4 a 7 acabam evoluindo a óbito, acabam morrendo em decorrência dessa infecção. É óbvio que a gente, mesmo na época do coronavírus foi assim, né? A gente acaba só fazendo o diagnóstico daqueles quadros mais graves que vão para o hospital. Então pode ser que tenha muita gente aí que acabe pegando esse vírus e tendo quadro muito leve que a gente nem diagnostica. É por esse motivo que na Índia agora eles acabaram colhendo o exame de mais de 190 pessoas para ver se tiveram casos muito pouco sintomáticos que tiveram contato com essas pessoas que adoeceram, com essas pessoas que ficaram gravemente doentes. Os casos de morte que a gente vê na literatura são casos que, de fato, tiveram quadros pulmonares graves e, principalmente, casos neurológicos muito graves, com essa infecção do vírus no cérebro da pessoa, causando convulsões e lesões no cérebro irreversíveis. E a partir daí começa a dar febre, dor de cabeça, a pessoa sente tudo isso e, como a gente disse logo no comecinho aqui da nossa conversa, não tem tratamento, não tem um tratamento específico para o vírus Nipah? Não, até o momento não tem um antiviral específico que mate o vírus especificamente. Igual a gente tem para a gripe, igual a gente tem para a Covid, para o herpes. O tratamento ele é o suporte clínico, então o paciente ele é internado e a equipe, né, multiprofissional e os médicos, eles vão oferecendo um suporte clínico para os sintomas que aquele doente apresenta. Então, pacientes que não estão conseguindo respirar sozinhos, respiram com a ajuda de aparelhos, pacientes que apresentam convulsão, porque estão com infecção no cérebro, recebem medicações anticonvulsivantes, medicações para manter o paciente sem dor e conseguindo respirar e manter as funções vitais básicas, né? Como eu disse, quando você vai ver os casos confirmados, tem gente que tem só dor no corpo e um pouco de febre, tem relatos de casos de pacientes que têm sintomas respiratórios, com tosse, tem muitos relatos de casos de pacientes com náuseas, com vômitos, com dor de cabeça, que daí são os casos que acabam evoluindo de maneira mais grave e fazendo a infecção do cérebro, que é a encefalite. E já tem estudos para uma vacina contra esse vírus, doutora Miriam? Não tem nenhuma vacina ainda em fase mais avançada de estudos que a gente considere que esteja aí próximo da gente ter. Mas é um dos vírus que está na listinha lá da Organização Mundial de Saúde, que a gente precisa sempre estar atento e tentar investir nas pesquisas para estar pronto caso ele venha aparecer. Então, assim, sem tratamento específico e sem vacina também específica para esse vírus, quais são as estratégias médicas para reduzir aí os riscos de morte por este vírus?
É isso que a gente está fazendo, né, Daís? Então, na verdade, a gente tem esse sistema de vigilância que acaba diagnosticando essas pessoas que têm infecção por esses vírus que raramente aparecem, justamente porque todo quadro mais diferente, que você não está achando a causa da doença, eles precisam ser investigados a fundo para identificar essas infecções para as quais a gente não tem tratamento específico, para as quais a gente não tem uma forma de prevenção como a vacina, e fazer as medidas de controle que a gente faz com outras doenças. Então, essa investigação ela é crucial, essa investigação, esse esforço da Organização Mundial de Saúde de mandar esforços para conseguir conter a doença, né, de orientar e alertar os outros países, são estratégias fundamentais de vigilância para não deixar a coisa ficar mais grave e se alastrar. Exatamente, doutora. A nossa intenção aqui é orientar, informar todas as pessoas que acompanham o nosso jornal. Mas me explica uma coisa, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. É um vírus que já existe nos morcegos há muito tempo e ele foi sofrendo mutações. E a senhora acredita que ele pode se adaptar e mudar ainda mais ao ponto de atingir cada vez mais os seres humanos e quem sabe, né, chegar numa pandemia, ou isso é um alerta que não tem como fazer agora, tem só que exatamente como a senhora explicou, fazer esse monitoramento? A gente sempre tem esse medo, né? Tanto em relação à gripe, quanto em relação ao que aconteceu com o coronavírus. Então, como eu falei, é um vírus que a gente conhece desde 99, que foi quando ele foi descoberto. Ele vive ali nos morcegos, né? E a gente sempre, quando a gente fala de vírus, a gente sabe que os vírus eles se modificam de uma maneira muito rápida. Então, a gente sempre tem medo de um vírus que causa doença em seres humanos. A gente sempre tem medo dele adquirir alguma mutação que faça ele passar de um ser humano para o outro, principalmente, de uma maneira mais fácil e acabar sendo a causa de uma epidemia maior ou de uma pandemia, né? De uma epidemia que acometa o mundo inteiro, como a gente sabe que aconteceu com o coronavírus. É por isso que a gente tem essa lista dos patógenos que a gente fica de olho, né? Que tem aí, que a Organização Mundial de Saúde monitora, e é por isso que a gente tem esses sistemas de vigilância no mundo inteiro que precisam ser reforçados. Então, consumir os alimentos, sempre lavar bem, higienizar bem os alimentos, essa é a dica, é isso? Principalmente os naturais em natura, né? E sempre ter cuidado, assim, isso a gente fala quando a gente pensa em gripe aviária, quando a gente fala em outras doenças também, né? Principalmente quem mexe com, quem tem contato com animais, quem cria animais, sempre ter esse cuidado de higiene, de higienização das mãos, de manter um distanciamento ali de animais, principalmente animais silvestres, maior. Encontrou algum animal morto por aí, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem de vez em quando casos de gripe aviária por aí. Encontrou um animal morto, tem que chamar o serviço especializado, né, do governo, e a gente tem isso no Brasil, para que seja reforçada essa vigilância e que a gente fique atento a esses vírus que porventura apareçam e que precisam de umas estratégias de controle mais fortes, assim, né? Ótimo, doutora Miriam, muitíssimo obrigada pelas informações esclarecedoras aqui para a gente sobre esse vírus, como eu disse, que está se falando muito sobre ele nos últimos dias. Então, muito obrigada por todas as informações. Volte sempre aqui no Hora News. Obrigada. Uma boa tarde.